O ataque na escola de Santa Catarina, ele reacende o medo, faz a sociedade debater o tema. Nessa barbárie toda, onde 4 crianças foram assassinadas há pouco mais de uma semana, nós também tivemos uma situação terrível, que foi uma professora que morreu e 5 pessoas ficaram feridas em um ataque de um aluno, um adolescente, em São Paulo. Tragédias seguidas geram apreensão entre professores, pais, toda a comunidade escolar. E aí, para discutir isso, nós convidamos uma profissional, psicóloga, pedagoga, com especialização em neuropsicologia, que é a Camila Mathers. Ela está aqui com a gente para falar conosco sobre essas questões, sobre essas situações todas. Agradeço a tua participação, doutora. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Diante dessa atmosfera pesada de medo, de insegurança, mas para a gente tentar conversar com o nosso telespectador aí sobre as possibilidades. É possível prevenir ataques como esse, doutora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem. Agradeço pela participação. É possível sim, é possível, mas nós não conseguimos prever nenhum ataque. Mas há vários sintomas, sinais que a gente consegue verificar isso dentro das escolas, isso dentro de diversas situações. Então a gente precisa entender que a agressividade é um dos pontos centrais aqui, mas o problema não está necessariamente na agressividade, e sim na agressividade reprimida. Então há uma pessoa que tem uma agressividade, já tem um desejo de realizar isso, é uma pessoa que já possui uma patologia em relação a isso, e essa pessoa, ela vai ter já esse desejo. Então, nós precisamos saber identificar se é um aluno, se é uma pessoa que está frequentando, participando dessa escola, está passando, analisando essa escola, porque isso tudo é muito bem planejado. Não é esporadicamente um ataque que acontece. Não foi uma explosão, não. É algo que, quer dizer, é uma explosão, mas é algo que veio há longo tempo acontecendo, fomentando isso e que só esperou a oportunidade ou mesmo a iniciativa. Exatamente. Geralmente, esses casos, eles acabam sendo planejados, são meses de planejamento, dias de planejamento, né? Há toda uma estrutura para isso acontecer, né? Então, nós precisamos entender que essa agressividade, essa cultura de ódio que se coloca aí a esse indivíduo, é uma cultura que já está nele. E já há um desejo de expor essa agressividade, que é uma agressividade reprimida e que, quando há essa oportunidade, ele o apresenta. O que a senhora fala aqui é extremamente importante porque vem de encontro com o que a gente mostrou agora nas participações. Exato. Ou seja, a sociedade entende que é preciso ter estrutura. Isso. Porque, de alguma forma, essas crianças, essa comunidade está suscetível a essas situações, principalmente no que a senhora acabou de trazer para nós. Então, o que a gente precisa? De uma estrutura e de um trabalho dentro da escola, dentro da sala de aula e também da família. E aí estamos falando do próprio acompanhamento das crianças e da segurança física das escolas. Exatamente, principalmente um treinamento de olhar mais específico até mesmo os próprios funcionários, né? Os funcionários que estão ali presentes, eles observam, eles percebem a realidade e qualquer diferença, qualquer divergência ali, isso fica visível, né? Nós precisamos aprender a ter esse olhar mais atento. Isso é muito importante, desde o adolescente que provoca alguma situação dentro de uma escola que apresenta essa agressividade, tanto de uma agressividade externa que afeta aquele local. Via de regra, isso vem de algum bullying, de algum comportamento errado que essa criança teve acesso, a falta de cuidado, a falta de atenção de algum dos lados, seja da família e mesmo do sistema educacional? Também vem de um todo, né? Isso vem de uma espécie também biológica, também vem de uma espécie cultural, histórica, familiar. É um conjunto de todos os lados que vai gerar esse aporte. Nós percebemos no indivíduo diversos sintomas que ele apresenta desde a infância, em alguns casos. E esses sintomas, eles precisam ser identificados e encaminhados a pessoas especialistas para lidar com essa problemática e prevenir que esses fatos não aconteçam. Olha, eu tenho dados aqui, ó, porque com o ataque de ontem, subiu para 24 o número de casos violentos em escolas de todo o país desde 2002. Esses dados todos são de um estudo feito pela Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, e aí mostra para nós que nessas décadas todas foram vários ataques com muitas mortes e que aí causa esse pânico. É motivo para pânico mesmo, doutora?
Não é motivo para pânico, nós conseguimos entender que são situações isoladas. Então, nós entendemos que há um perfil, nós entendemos que há um processo a ser identificado, nós não precisamos manter um pânico nesse momento, a gente precisa ter atenção, um olhar mais focalizado a como resolver essa problemática e não ao desespero, né? É muito importante a gente entender que há sempre um caminho para ser identificado, para ser resolvido, para ser compreendida a situação, né? Eu tenho aqui, doutora, uma informação que é bem importante, até vou aqui com você, Vinícius, porque eu quero mostrar alguns dados de uma pesquisa que a Record TV contratou. 66% dos pais de alunos não sabem como lidar, né, com bullying. Esse dado é de uma pesquisa feita pelo Instituto Real Big Data para o Fala Brasil, que é o nosso programa aqui. E o bullying, ele acontece desde xingamentos, de agressões, de importunação sexual. E aí foram entrevistados vários pais, várias pessoas, e quase 80% afirmaram que as escolas não estão lidando de forma adequada e 84% acham que as instituições de ensino deveriam oferecer atendimento psicológico para os alunos. E aí tem outros dados que eu vou compartilhar com vocês aqui, que foram perguntas bem pontuais, bem pertinentes. Você sabe identificar uma criança que sofre bullying? 46% é um número expressivo, a doutora pode falar comigo sobre isso. 46% diz que sim. A metade diz que não sabe identificar. A nossa sociedade, a nossa família não está tendo esse entendimento do que é bullying. Infelizmente não. Como eu disse, a gente precisa saber identificar esses sinais. Nós apresentamos sinais em todas as esferas emocionais que nos apresentamos. Então, se eu estou com raiva, eu apresento essa raiva, sendo ela verbal, sendo ela comportamental, e eu preciso saber identificar. Se está acontecendo algum conflito, desde ele, seja interno, seja externo, há identificação para isso. Ok. Eu tenho outro dado aqui, a próxima tela. O seu filho já foi vítima de bullying? 69% diz que sim. 31% diz que não. Mas aí eu chamo a atenção para essa outra tela que vai entrar aqui, que vem na sequência. O seu filho já praticou bullying contra colegas? 9% reconhece que sim, 82% não. E aí, há um desequilíbrio. Exatamente, exatamente. Nós precisamos entender que nós somos pessoas agressivas. Nós agimos com agressividade, agimos por impulso e precisamos também entender que esse bullying, ele é sim praticado através dos nossos preconceitos, através das nossas falas e que a gente precisa reconhecer. Se a criança, ela pratica ou se ela sofre pela violência, o bullying, nós precisamos entender que esse fator está como um fator muito bem enraizado de forma cultural. Nós temos diversas condições onde o indivíduo ele precisa seguir padrões, conceitos culturais. Isso vem através de jogos, né? Através de atividades onde o indivíduo ele muitas vezes se coloca a ter um risco para provar para o outro que aquilo realmente acontece, que ele consegue fazer aquilo. E aí a gente precisa entender que o bullying, ele faz essa presença ali e quando essa criança ela consegue reconhecer, ter a sua própria autonomia de identidade, isso acaba não afetando tanto, então o trabalho é extremamente importante nesse sentido, né? Ótimo. E eu, para finalizar aqui, eu tenho uma outra tela com outro dado. Você conversa com seu filho sobre bullying? 53% dos entrevistados disseram que sim, 47% disseram que não. Agora, isso aqui preocupa, doutora, porque a gente tem praticamente a metade dos entrevistados que ainda trazem essa cultura, talvez de achar que o bullying é coisa de fresco, é coisa que não existe. E aí a gente divide opiniões. Exatamente. Quando a gente fala de neurociência, a gente está falando sobre entender que precisa se ter uma autoridade simbólica aqui. A autoridade simbólica seria a representação de um responsável que vai mediar, que vai instruir essas crianças, esses adolescentes, esses jovens a compreender-se diante desse sistema, diante da sociedade. E aí, quando a gente fala em conversar sobre o bullying, a gente está falando dessa autoridade conseguir fazer isso. O respeito à autoridade, que seria o professor, que seria a polícia militar, que seria qualquer autoridade ali representada, esse indivíduo, vence dessa representação, vence desse diálogo. E é extremamente importante a gente saber pontuar. Ok, então para a gente fechar essa nossa discussão aqui, e aí o nosso amigo de casa deve ter percebido
Foram quase meia hora, né, Edivaldo, da gente lidando com este assunto, trazendo conteúdos, trazendo histórias, trazendo relatos, ou seja, para entregar você aí de casa um material robusto mesmo do que aconteceu, do que está acontecendo e de como é que nós podemos transformar, usar essas tragédias todas para transformar a nossa sociedade. E aí, para fechar a participação da senhora aqui, o que a gente precisa fazer, doutora, para que não tenhamos situações novamente como essa de Santa Catarina e outras que nós tivemos nesses últimos dias? Exatamente. Nós precisamos instruir principalmente a importância do psicólogo nas escolas, a importância de conseguir conduzir essas atividades de uma forma muito mais perceptiva e principalmente orientar esses jovens, essas crianças a falar sobre isso. Se há algum colega na escola que está apresentando ali algum grau de isolamento, algum grau de agressividade, se é uma criança que ela age por impulsividade, se ela maltrata algum animal, é muito importante a gente chegar até essa criança, chegar até esse jovem. E às vezes a gente não tem esse acesso. Então é extremamente importante olhar para isso, olhar para todos os fatores e não só o fator da segurança, mas aquele fator um pouco mais profundo. O que leva esse indivíduo a ter essa ação comportamental, né? Perfeito. Eu fiquei extremamente encantado com a tua forma de se comunicar, de falar com os nossos telespectadores, com essa clareza, que é o que a gente precisa nesse momento. Ser claro, ser objetivo, falar de forma bem direta com os nossos telespectadores. E eu espero ter pronunciado corretamente o sobrenome. Camila Maders, é isso? Maders, isso aí. Maders. Certíssimo. Ó, psicóloga, pedagoga com especialização em neuropsicologia. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Saúde Muito obrigada. sempre e obrigado Obrigada. pela contribuição aqui com o nosso Muito trabalho. obrigada, eu Grande que abraço. agradeço.